como manter o controle sobre os dados e o destino dos aventureiros. Se você quer saber um pouco mais, fique aí e nos acompanhe até o final. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, veteranos e calouros da Academia dos Dados. Aqui é o Mestre Jeff. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre o poder que o mestre exerce sobre a mesa. Afinal de contas, sendo o grande narrador, o mestre da história, aquele que tem o controle sobre todo mundo e sobre os dados e o destino de tudo aquilo que existe durante a narrativa, como não abusar desse poder? No vídeo de hoje vamos conversar sobre isso. Ser o mestre, ser o narrador, aquele que vai propor histórias aos jogadores, realmente é algo que cativa bastante e faz com que o mestre fique pensando nas possibilidades inúmeras. Ter o controle sobre todos os personagens que não são controlados pelos jogadores faz com que você tenha uma gama de possibilidades inacreditável. E agora eu pergunto a vocês, será realmente fácil não sucumbir a tamanho poder? Me irritar com a decisão de um personagem, me irritar com alguma fala ou alguma ideia que foge de tudo aquilo que eu estava bolando? Bem, eu simplesmente poderia forçá-los de um jeito ou de outro a seguir o caminho que eu desejo para a narrativa. Mas é aí que mora o verdadeiro perigo e o erro da maioria dos mestres iniciantes. Devemos sempre lembrar que estamos em um jogo colaborativo. E como um jogo colaborativo, é importante que as ações e a história se tornem orgânicas. De que maneira? Os personagens também trazem consigo diversas possibilidades. Eles construíram esses personagens com bastante cuidado. Traçaram personalidade, metas, objetivos de vida, traços que serão representados. E eu tenho certeza de que colocá-los em um ambiente em que eles possam interagir e construir essa história é muito mais interessante do que eles serem simplesmente guiados como marionetes a bel prazer do mestre. Vale lembrar também que, como uma história colaborativa, nós temos aqui a meta, a diversão do grupo. E pode ter certeza, à medida que os jogadores começarem a perceber que você é um mestre, entre aspas, tirano, e não dá liberdade para eles de fato desenvolverem as suas perspectivas, se envolverem com o mundo e representarem seus personagens, isso com certeza vai cansá-los rapidamente. Portanto, eu digo e repito a vocês, como mestres ou como iniciantes, ou aqueles que desejam desempenhar o papel de mestres, sejam cuidadosos com o poder que têm às mãos. Realmente, eu não posso negar que quando comecei a mestrar, era realmente tentador fazer combos e mais combos, ter um NPC extremamente poderoso, invencível, ou simplesmente, em algumas situações, demonstrar esse grande poder para os jogadores. Mas sabe o que eu descobri com o passar do tempo? Isso tudo é besteira. O poder que o mestre tem em mãos e o destino que ele pode comandar deve ser única e exclusivamente utilizado para a boa narrativa e o andamento da história. Os mestres têm como uma ferramenta importante o escudo do mestre. O escudo, ele barra e deixa de maneira misteriosa os resultados jogados por ele. Mas a finalidade é apenas para o mestre roubar e se deleitar em causar dor de cabeça aos jogadores? Claro que não. Ser mestre é, antes de mais nada, ter parcimônia, ser equilibrado e muitas vezes exercer de maneira justa algumas situações. O controle sobre os dados e o controle sobre os NPCs, que são esses personagens não controlados por jogadores, faz toda a diferença quando utilizados em favor de uma boa história. E a boa história não é opressiva, não é controladora. Ela surge naturalmente e as lacunas vão sendo preenchidas de maneira natural pelos jogadores. Eu falo a vocês que desejam narrar. Primeiro, sejam cuidadosos com este, entre aspas, poder que tem em mãos. Os dados e o mundo de jogo não devem ser usados como um prazer mesquinho, mas sim movimentados de maneira sutil para que os jogadores realmente se sintam integrantes e partes atuantes do mundo de campanha. Essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado.
Espero também muitos dos comentários para que nós possamos trocar mais ideias. E se vocês quiserem mais dicas como essa, por favor deixem nos comentários. Esperamos que os próximos vídeos continuem ajudando vocês nessa longa jornada como mestres. Até mais!